Prezados alunos, boa noite. Vamos dar continuidade às nossas videoaulas, né? Vamos falar de manutenção industrial parte 2, na disciplina de processos industriais. Vamos iniciar essa videoaula a falar sobre gestão da manutenção industrial, que é uma atividade que tem tudo a ver com a segurança do trabalho, né? De que forma, professora? Bem, a manutenção industrial é um processo que envolve várias e várias atividades. Nós podemos citar aqui várias, como por exemplo, elétrica, refrigeração, manutenção predial, manutenção de telhados, né? Manutenção de forros, e assim sucessivamente, né? Várias atividades. A importância da manutenção e a sua evolução. Vamos falar um pouquinho da evolução da manutenção e por que ela se torna importante, principalmente para os profissionais de segurança, tá? A gente vai já comentar aqui algumas situações, alguns exemplos. Os processos de produção estão cada dia mais complexos, combinando homens e máquinas. A manutenção é um importante fator competitivo, aumento da produtividade, na medida que esta pode retardar obsolência dos equipamentos, tá? Produtividade. A produtividade, né, o processo produtivo em si, dentro de uma organização, é definida como uma relação de entrada, input, né, que são as despesas, versus saídas, que é o output, que são os resultados. Então, assim, o que isso quer dizer, né? Vamos explicar um pouquinho sobre isso. Aqui a produtividade, para que ela aconteça e exista uma harmonia, é necessário que as despesas, elas também não sejam tão altas ao ponto de causar prejuízo ao processo industrial, né? E que essas despesas, mesmo que haja despesas, gastos, custos, principalmente com manutenção de máquinas, os resultados sejam melhores, não é verdade? Então, as empresas, para que elas se mantenham, elas precisam ter receita, né? O que é essa receita? Dinheiro, né? O caixinha aí, com a questão finança realmente bem alinhada, junto ao processo de manutenção que envolve aí essa parte produtiva, tá? Como aumentar a produtividade de um sistema? Reduzindo seus inputs, né? E aumentando os outputs. Então, assim, a produtividade em si, ela fala diretamente sobre essa questão de maquinários. As indústrias, na realidade, elas são bastante fatídicas com relação ao uso desses maquinários, porque o processo na indústria é através do uso de maquinários, seja ele na injeção plástica, né, mas que envolve o processo produtivo, seja ele no uso, inclusive, do serviço de manutenção. Então, as máquinas facilitam muito, né, no dia a dia. Até mesmo no dia a dia em casa nós utilizamos algumas facilidades dessa, né? Uma furadeira, então assim, são equipamentos que nós utilizamos no nosso dia a dia, que são essenciais, né? Que viabilizam ali um processo, uma etapa, né? E aí você acaba fazendo tudo de forma mais segura inclusive, né? Bem, breve histórico. Desde o surgimento da roda, a manutenção existiu, né? No século XVI, na Europa Central, surgiu o termo com o surgimento dos primeiros relógios mecânicos e dos primeiros profissionais de montagem e assistência, que teve um papel importantíssimo durante a Revolução Industrial. Firmou-se como necessidade durante a Segunda Guerra Mundial. No período pós-guerra, nos países como Alemanha, Itália, principalmente Japão, alcançaram seu desempenho industrial em que bases? De engenharia e de manutenção, né? Muito interessante isso, né? Então, quando a gente fala de definição de manutenção, eu coloquei aqui alguns exemplos, né? E também uma definição bem simples: conjuntos de cuidados técnicos indispensáveis ao funcionamento regular e permanente de máquinas, equipamentos, ferramentas e instalações, né? Máquinas, eu não preciso dizer que são as máquinas que principalmente nós encontramos aí na indústria, né? No processo produtivo. Equipamentos podem ser aqueles utilizados, equipamentos de pequeno porte, né, que o homem manuseia durante o processo de manutenção, né. Ferramentas manuais também, né, ferramentas elétricas que também viabilizam o processo na hora de ser feitas as manutenções necessárias, e instalações, né, que envolve tudo isso, e também
a questão que a empresa possui com relação à parte de estrutura, né? Então, assim, a manutenção em si, ela envolve conservação, né? Que é uma das diretrizes, conservação do maquinário, conservação do processo ali produtivo, para se manter sempre em funcionamento, adequação, né? Restauração, muitas das vezes a manutenção ela faz esse papel de restaurar, né? Às vezes sei lá, é uma área que, sei lá, danificou, houve uma chuva, uma tempestade, e aí precisou ali, sei lá, havia necessidade de substituir, mas às vezes a restauração ela pode ser uma solução também, que a manutenção, no caso essa equipe, pode aí trazer como uma solução bem bacana, né? Substituição e prevenção. Então, assim, uma das importantes assim diretrizes dentro desse serviço de manutenção é justamente esse aqui, ó, a prevenção, né? Que inclusive é o nosso trabalho também. Nosso trabalho é puramente prevencionista. Então, a manutenção, a gestão da manutenção em si, a manutenção industrial em si, ela também trata das questões prevencionistas em casos principalmente de sinistros, né? Por que que é importante manter as instalações elétricas sempre ali dentro de um planejamento de verificação diária, né? As equipes têm que estar todo o tempo ali acompanhando a utilização dos maquinários para ver se não está tendo ali uma fuga de energia, por exemplo, né? Além de acontecer um acidente, é claro que pode levar o colaborador à morte, mas também pode haver uma perda material muito grande, porque afinal de contas, essa estrutura toda pertence à empresa. Inclusive, né, também não deixa de ser uma responsabilidade da segurança do trabalho. Então, profissionais de segurança fiquem atentos. Não é porque a manutenção tem que ser responsável em fazer todo esse processo que eles vão trabalhar sozinhos, né? A gente tem que trabalhar em conjunto com esses profissionais. Inclusive, são profissionais bastante, assim, flexíveis, né? Conhecem bastante do assunto. Muitos já têm bastante tempo na área e facilita bastante também o trabalho da segurança, né? Porque muitas das vezes, se você como profissional de segurança que recém-formado, não tem muita experiência, basta você acompanhar um processo como esse e estar ali diretamente se relacionando com os líderes, né? Com os supervisores encarregados, você vai aprender bastante. Isso é muito legal, vale a pena assim, a gente estar sempre em contato com essas equipes aí, né? Objetivo da manutenção: manter os equipamentos e máquinas em condições de pleno funcionamento para garantir a produção normal e qualidade dos produtos, prevenir prováveis falhas, né, ou quebras dos elementos das máquinas, né, aquelas peças pequenininhas que nós vimos na aula anterior, né, as engrenagens, ruptura de algum tipo de, né, muitas das vezes a manutenção a prevenção, a ação dela preventiva nesses maquinários evita muitos acidentes. É por isso que é importante estarmos sempre alinhados com essa equipe, né? A manutenção ideal de uma máquina que permite alta disponibilidade para a produção durante todo o tempo que ela estiver em serviço a um custo adequado. Isso é fato, né? Olha aí, eu coloquei aqui uns exemplos para a gente dar uma olhadinha, né? Tipos de máquina, né? Tipos de máquina, tipo de manutenção, tá? Manutenção de quadros, manutenção de piso, um rapazinho ali fazendo uma escavação, né? Esse é um tipo de serviço de manutenção que muitas das vezes é realizado dentro das organizações das empresas do polo industrial. Outros tipos de manutenção, ó, né? Então, assim, manutenção de caixas d'água, né? Claro que a indústria ela utiliza, na realidade, as caixas d'água são todas em concreto, né? Às vezes cisternas também. Então, são manutenções muito comuns. Olha outro tipo de manutenção, né? Em forros, em telhados. É importante a segurança estar ligada a essas equipes. Porque, olha aí, ó, trabalho em altura, né? Você vai fazer um serviço como esse aí, é um serviço de bastante complexidade. Muitas das vezes esses galpões, eles na indústria principalmente, vou dar como exemplo, eles são antigos, né? Então, pelo fato deles serem antigos, aí tem que ter um cuidado redobrado. É necessário fazer uma permissão de trabalho para esse trabalhador, para fazer tipo uma triagem, né? É necessário fazer uma análise de risco, né? Depende se existe essa necessidade de fazer essa manutenção. Muitas das vezes é um processo assim com bastante complexidade. Eu já tive a oportunidade de acompanhar vários e é necessário realmente que o profissional de segurança seja um profissional ativo, né? Bastante proativo, atencioso,
né? E sempre esteja ali orientando a equipe também junto com seus líderes e encarregados. É muito importante ressaltar que a manutenção, mesmo ela tendo um líder, um supervisor, um responsável, é claro que o SESMIT vai estar acompanhando ali, né? Vocês, como profissionais de segurança, vão estar acompanhando esse serviço, né? Mas é claro que os líderes também são responsáveis pela segurança desses trabalhadores, não é verdade? Então, assim, é um conjunto. Se a gente analisar, é um conjunto de ações. Eles trabalham em prol, né, da manutenção das máquinas, maquinários e instalações. E nós trabalhamos em prol para evitar que eles se acidentem e também que haja acidentes com outras pessoas, que envolvam terceiros, por exemplo, né? Olha, máquinas para manutenção e levantamento de carga. Olha que legal. Quando a gente fala de avanço, né, tecnologia, lá no início eu comentei dessa videoaula sobre isso. Vejam que tem várias máquinas hoje que são utilizadas que facilitam. Por exemplo, essa plataforma aqui, olha que legal fazer manutenção de telhado usando essa plataforma. Muito bacana. Não gasta tanto tempo, né? A maquinária já está ali, é só operar ele. Não precisa estar montando andaime, nem utilizando escadas, né? Então é meio alternativo e seguro de desenvolver uma atividade como essa. Então é muito bacana, né? Aqui embaixo vocês podem ver aqui, tem aqui uma grua, né? Essa aqui é uma grua de pequeno porte que a gente encontra, é muito comum, já trabalhei com essas gruas. Elas são utilizadas para carregar material, mas também a gente faz a limpeza da área com ela, né? A gente junta toda aquela sujeira ali, aquele material, aquele resíduo, e a gente faz com que ela tire esse material de cima das lajes, né? Faz ali aquela limpeza, aquela organização, no caso aí do canteiro, certo? Esses aqui são as cremalheiras. O elevador cremalheira, ele tem elevador de carga e elevador de pessoas. O de carga também serve para fazer limpeza dos pavimentos. Muitas das vezes a obra tem 17, 15 pavimentos, 14, não sei, uma obra de grande porte, então há necessidade de instalar uma cremalheira para facilitar aí tanto o transporte de pessoas quanto de material. E aqui embaixo aqui uma retroescavadeira, que é uma máquina também muito comum, bastante utilizada na construção civil, né? Remoção de material, no início, ela é muito comum, né? Vocês já devem ter visto por aí. Claro, tem um operador também, né? Uma pessoa que está operando esse equipamento ali, né? Tem que observar também se esses profissionais, tanto o operador da grua, da cremalheira, quanto da plataforma, assim como da máquina aqui de baixo, né? Estão utilizando os seus EPIs, é claro, né? É importante fazer todo o processo com segurança. Bem, eu acho que deu para entender basicamente, né, o objetivo dessa aula. É claro que tem muita coisa para conversar a respeito desse assunto. Essa disciplina ela tem tudo a ver com o nosso trabalho, uma vez que a segurança do trabalho é um processo também industrial que está envolvido dentro de outros processos. E o nosso trabalho é um trabalho que é um trabalho de colaboração, né? Um trabalho puramente preventivo, né? Um olhar atento, né? Um olhar minucioso ali para tratar das ações necessárias para evitar acidentes com esses profissionais, que são profissionais realmente de ponta, né? Que são importantes dentro do processo, levando em consideração que a atividade deles ali é uma atividade muito assim, como é que se diz, muda constantemente. Momento que eles estão trabalhando em altura, outro momento eles estão trabalhando embaixo, no chão, né? Eles podem estar em espaço confinado, sobre uma plataforma. Então, assim, você vê esses profissionais, assim, mudando de atividade constantemente. Bem, espero que vocês tenham gostado. Nós vamos tirar as nossas dúvidas nas próximas aulas. Videoaula de sexta-feira, nas aulas presenciais na segunda-feira, certo? Muito obrigada, tenha uma boa noite e até mais.